Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a dilatação dos líquidos, encerrando aí essa parte de dilatação térmica. Tá? No nosso material, a partir da página 26, vocês encontram aí falando sobre esse assunto. Então vamos lá. Bom, primeiramente, né, a gente viu aí a dilatação dos sólidos. A gente viu que um sólido qualquer, ao sofrer uma variação de temperatura, ele pode ter o seu comprimento, a sua área ou o seu volume alterado. Então a gente viu a dilatação linear, que é a variação do comprimento, a dilatação superficial, que é a variação na área, e a dilatação volumétrica, que seria a variação do volume de um sólido qualquer. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da dilatação que os líquidos sofrem. Né? Um líquido qualquer, ele não tem forma própria, né? Ele tem o formato do recipiente que o contém. Né? Então, quando a gente pensa em líquidos, a gente não faz sentido em falar em dilatação linear ou dilatação superficial de um líquido, uma vez que ele não tem uma forma própria. Então, para os líquidos, a gente estuda apenas a dilatação volumétrica. Né? A gente foca a nossa atenção aqui apenas na variação do volume do líquido quando ele sofre uma variação de temperatura qualquer. Então a gente tem aqui, né, um recipiente que tem um volume inicial de um líquido qualquer, chamando aqui de V0, e esse conjunto está a uma temperatura inicial T0. Quando a gente aquece esse sistema, quando a gente fornece calor para ele, né, em virtude que a gente vem falando aí já, nesse líquido ele vai sofrer uma certa dilatação. Então aqui, considerando que o recipiente estivesse completamente cheio, ao se dilatar, uma parte desse líquido vai extravasar, ele vai entornar, né? Demonstrando que realmente, quando a gente aqueceu esse líquido, ele sofreu aí uma certa alteração, uma certa variação no seu volume. E para calcular essa variação do volume, a gente usa a mesma expressão que a gente já viu para a dilatação volumétrica dos sólidos, né? Que é a expressão ΔV, né, no caso a variação do volume do líquido, é igual a gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, vezes V0, que é o volume inicial, vezes ΔT, que é a temperatura, a variação de temperatura. Tá? Então, essa expressão ela é análoga, né, é a mesma expressão, na verdade, que a gente já viu lá para os sólidos. Né? ΔV igual a gama V0 ΔT. Quando se fala em líquidos, a gente tem uma pequena diferença, que é o seguinte: quando a gente falou de sólidos, nós vimos lá que o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama do sólido, ele pode ser obtido em função do alfa, que é o coeficiente de dilatação superficial, desculpa, coeficiente de dilatação linear. Então, esse gama, que é o coeficiente de dilatação linear, esse gama, desculpa, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é igual a 3 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Quando a gente estuda líquidos, geralmente, né, a maioria dos exercícios aí, já informa para a gente o valor do gama mesmo. Então, ele já dado que o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é tanto. Tá? Então, nos exercícios que envolvem dilatação de líquidos, já vai ser informado, em sua maioria, aí, o próprio gama, o próprio coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido. Ok? Então, né, na parte de dilatação dos líquidos, a gente tem também a chamada dilatação aparente. O que é isso? O que é essa dilatação aparente? Como estava no esquema anterior ali, quando a gente colocou, né, o recipiente com um certo líquido para aquecer, né, e esse recipiente estando completamente cheio, uma parte do líquido transbordou, uma parte do líquido entornou. Então seria a mesma situação que a gente tem aqui. Ó. Nós temos um recipiente, né, com uma certa quantidade, um líquido, um volume inicial de líquido, e a gente vai fornecer calor para esse recipiente. Então esse líquido que está aqui dentro, ele vai dilatar. E como ele está completamente cheio, né, se a gente observar aqui, olha, o líquido está exatamente aqui no limite, né, dessa saída que tem aqui nesse recipiente. Quando a gente aquecer esse líquido, ele vai dilatar e uma parte dele vai transbordar, vai entornar. Tá? Essa parte que entorna, esse volume extravasado, é o que a gente chama de dilatação aparente do líquido. É aquela que aparece, que a gente vê. Tá? Então, dilatação aparente
é aquela parte da dilatação que a gente está realmente vendo, que a gente está percebendo ali que está acontecendo. E aí, né, quando a gente aqueceu esse conjunto, nós sabemos que, primeiro, vai ter uma parte que vai derramar, que é a dilatação aparente. O líquido está sofrendo uma dilatação própria dele, né, dada por a expressão que a gente falou agora há pouco, ΔV igual a gama V0 ΔT. Mas esse recipiente, que é um sólido, como ele está recebendo calor também, ele também dilata. Então, uma parte do aumento do volume dado aqui, um aumento do volume desse líquido, vai ser compensado por esse aumento do recipiente. Então, essa parte que entorna, né, a gente está chamando aqui de ΔVR, desculpa, de ΔVA, que é a dilatação aparente, ela pode ser calculada por essa expressão aqui. Olha. Aqui, o nosso ΔVL é a dilatação real que o líquido vai sofrer, que vai ser calculada pela forma gama V0 ΔT. ΔVR é a dilatação do recipiente, né, o quanto que o nosso recipiente, que o sólido, dilata, e o ΔVA é a dilatação aparente, tá? É aquilo que entorna. Então, a dilatação real que o líquido sofre vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, que é aquilo que entorna. Né? Então, se eu quero descobrir quanto que de fato o meu líquido está dilatando, eu vou somar aquele tanto que foi compensado pelo recipiente, que é a dilatação dele, mais aquilo que entornou, que é aquilo que transbordou, no que a gente conseguiu enxergar. Então aqui, se eu isolo o ΔVA, ou seja, se eu foco a minha atenção na dilatação aparente, eu quero descobrir qual que é a dilatação aparente, basta eu pegar esse ΔVR e jogar ele lá para o outro lado. Então fica ΔVA é igual à dilatação do líquido, que é a dilatação real dele, ΔVL, menos ΔVR, que é a dilatação do recipiente. Então aqui, o tanto que o nosso recipiente dilatou. Ou seja, é fácil até da gente enxergar isso daqui, da gente conseguir entender essa expressãozinha que a gente chegou aqui do lado. Né? Aquilo que vai aparecer, aquilo que vai entornar, que é a dilatação aparente, é o nosso ΔVA, vai ser a diferença entre a dilatação real do líquido menos aquilo que o recipiente conseguiu comportar, ele conseguiu suportar ali devido à sua dilatação. Então, por exemplo, se o meu líquido dilata, eu coloquei um líquido para aquecer, ele sofreu uma dilatação de 10 ml. Então aqui, né, vou calcular a minha dilatação aparente, ΔVA, tá? Que é aquilo que vai entornar. Quero saber quanto que vai entornar. Então vamos considerar que o líquido tenha sofrido uma dilatação real de 10 ml. E o meu recipiente, o volume dele, sofreu uma alteração de 3 ml, ele dilatou 3 ml. Então, o que vai entornar é a diferença entre esses dois valores, ou seja, é a dilatação real do líquido menos aquilo que foi comportado pela dilatação do meu recipiente. Tá? Então, a dilatação aparente ela pode ser obtida a partir, né, dessa relação entre a dilatação real do líquido e a dilatação do recipiente, a diferença entre essas duas. Lembrando que essa dilatação aparente é o que aparece, é o que a gente vê. Tá? E aí a gente tem uma relação entre os coeficientes. Se a gente pegar essa expressão aqui acima e abrir, né, colocar a fórmula do ΔV em cada uma delas, né, gama V0 ΔT em cada uma delas, a gente consegue cortar vários termos ali e chegar nessa expressão aqui entre os coeficientes. O gama do líquido, coeficiente de dilatação real do líquido, é igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Tá? Em algum problema pode ser que seja necessário usar essa expressão aqui. Ok? Então essa é a dilatação dos líquidos. A gente vê muito por aí, né, essa dilatação acontecer. Por exemplo, quando a gente abastece o carro, completa o tanque e a gente deixa o veículo parado no sol, a gente chega lá depois de algum tempo e a gente percebe que uma parte do combustível entornou, escoou. Aquela parte que entornou é a dilatação aparente. O líquido dilatou, o tanque também dilatou, claro, porque ele é sólido, ele recebeu calor do ambiente, então ele também sofreu uma dilatação. Mas a dilatação que o tanque sofreu, ela não foi suficiente para compensar, para acomodar toda a dilatação do líquido. Então, uma parte entorna, que é aquilo que a gente vê derramando ali, muitas vezes escorre, às vezes pelo tanque, né? Aquilo lá é a dilatação aparente do nosso combustível naquele momento, ok? Bom, e aí, para fechar esse assunto, a gente tem a chamada dilatação irregular dos líquidos. Desde quando a gente começou a falar
de dilatação, eu disse que a regra geral, né, era que aqueceu, o corpo vai dilatar, vai ter as suas dimensões aumentadas, resfriou, o corpo vai ter as suas dimensões reduzidas. Mas a gente tem alguns materiais, como é o caso da água, que tem uma dilatação irregular em uma determinada faixa de temperatura, né? Ela sofre um comportamento diferente. Então a água, nesse limite que está aqui, olha, de 0 até 4 graus, nesse intervalo apenas, né, essa dilatação irregular que a gente vai falar, é só para esse intervalo de temperatura, ela tem um comportamento que foge à regra padrão, ou seja, quando a gente aquece a água de 0 até 4, era de se esperar que ela dilatasse, que ela aumentasse o volume, que a gente está aquecendo. Só que nesse intervalo de temperatura, ao invés de ter o volume aumentado, a água tem o seu volume diminuído. Tá? Então, ao ser aquecida, né, a água de 0 até 4 graus, o seu volume vai diminuir, atingindo o seu valor mínimo aqui, a 4 graus. Tá? Então, o volume da água ele apresenta um valor mínimo na temperatura de 4 graus Celsius. A partir de 4, se a gente continuar aquecendo, aí ela volta a obedecer à regra geral, né? Vai aquecer, vai dilatar normalmente, mas nesse intervalo de 0 até 4, o volume da água vai diminuir. E aí, se a gente lembrar da fórmulazinha da densidade, densidade é igual a massa dividida pelo volume. Se o volume dessa água está diminuindo no intervalo de 0 a 4, né, aqui D e V são grandezas inversamente proporcionais. Se o volume está diminuindo, a densidade está aumentando. Então, na temperatura de 4 graus, o volume da água é mínimo, mas a sua densidade é máxima. Tá? Então, aquecendo a água aí de 0 a 4 graus, o volume dela vai diminuindo, atingindo o mínimo a 4 graus, e a densidade vai aumentando, atingindo o seu máximo a 4 graus. E aí a gente tem uma aplicação interessantíssima e importantíssima desse comportamento irregular da água na natureza, que é, né, o fato de os lagos, lá nas regiões geladas, nas regiões polares, eles congelarem na sua superfície, mas ficarem aí no estado líquido lá embaixo, permitindo o desenvolvimento da vida, né, ali naquela região. Por que isso acontece? Isso se deve a esse comportamento irregular, né, esse comportamento anômalo da água. Então, quando a temperatura ambiente foi caindo, lá desde a época de formação do universo, né, quando a temperatura ambiente foi caindo e atingiu aí próximo dos 4 graus, a água atingiu a sua densidade máxima. Né? Então, essa água mais densa, claro, o que é mais denso tende a descer e o que é menos denso tende a subir. Então, essa água a 4 graus Celsius, né, ela foi lá para o fundo do lago, digamos assim, né, da região lá onde tinha água. E a temperatura continuou caindo, né, então continuou baixando. Aí sim, né, à medida que essa temperatura foi baixando, começou a se formar pequenos blocos de gelo nesse lago. Só que o gelo ele é menos denso que a água. Então a tendência dessa massa de gelo, dessa água que foi congelando, era subir, né? Aí, por ser menos densa, ela tende a subir e se acomodar aqui na superfície do lago. Só que o gelo é isolante térmico, ele dificulta a transferência de calor. Né? Então, essa camada de gelo que se forma na superfície do lago, ela impede que essa água que está aqui embaixo a 4 graus, que ela ceda calor para a atmosfera, que está aí a uma temperatura mais baixa, como está indicando, por exemplo, menos 10 graus Celsius. Então, dessa forma, essa camada espessa de gelo que se forma aqui na superfície, ela permite com que a água aqui embaixo ela se mantenha a 4 graus Celsius, portanto, no estado líquido, e permitindo aí o desenvolvimento da vida, né, animal, vegetal, plantas e peixes que sobrevivem nessas regiões. Tá? Então, se a água não tivesse esse comportamento irregular, não tivesse esse comportamento anômalo, o lago se congelaria por completo e aí a gente não teria vida nessas regiões. Então, é graças a esse comportamento irregular da água que os lagos, né, eles mantêm a água no estado líquido lá no seu fundo, nas suas regiões mais profundas, a 4 graus Celsius, e a sua superfície, né, está congelada, está na fase sólida, a uma temperatura muitas vezes abaixo de 0 grau, que é o ponto de fusão, de solidificação. Aí, ok? Então, para a água, a gente tem esse comportamento irregular. E aí fiquem atentos nos exercícios, porque a gente encontra muitas vezes falando do aquecimento ou do resfriamento.
Então, se eu estou aquecendo a água nesse intervalo, eu estou fazendo com que o volume diminua e com que a densidade aumente. Se eu estou resfriando a água de 4 para 0, eu estou aumentando o volume e, portanto, diminuindo a densidade. Então, fiquem atentos aí para o que o exercício está colocando. Se ele está colocando um problema de aquecimento ou de resfriamento. E lembrem-se aí desse detalhe, desse comportamento irregular que a água sofre. Ok? Então aqui a gente encerra a nossa parte de dilatação térmica, né? com esse fechamento aí da dilatação dos líquidos. Então nessa aula de hoje era só isso. Um abraço a todos e até a próxima.